agradecer a preleção da doutora Rosilane, agradecer a presença do presidente da Federação Nacional de Servidores Penitenciários, Fernando Ferreira da Anunciação, de presente. Foi tão evidente, claro, esses sintomas da preleição da doutora Rosilane, que foi impossível, eu acho que ouvindo, não nos reportar um caso concreto, né? Cada vez que passava e ela fazia a preleição, eu lembrava de um fato ou de algo que eu já tinha visto ou vivido na unidade prisional. Convidamos a palavra o doutor Vitor Baldo. Bom dia a todos e a todas. Queria também ficar de pé aqui, porque tem uns slides e aí fica mais fácil de dialogarmos. Em primeiro lugar, agradecer nosso amigo Gutenberg, a cumprimentar todos aqui na mesa. Dizer que eu pensei que nós íamos ter umas 2 horas para falar do tema. Sindicalista gosta de falar muito. E quando é um tema como esse, palpitante, nós passamos um dia, uma noite, 24 horas, como se tivesse um plantão. Ela vai tentar, enquanto ela abre ali, que não começou o tempo ainda, diz que tem aí uma meia hora depois, prorrogação. Bom, dizer que recentemente, há uns 15 dias atrás, eu estava ministrando uma aula em uma especialização em gestão prisional lá no estado do Piauí. Aí comentei sobre esse evento e principalmente quando vinha essa pergunta provocante: quem somos nós? E eu brinquei que é uma especialização de agentes, especificamente de agentes penitenciários, e eu disse: não me façam perguntas difíceis, porque pode transparecer uma resposta óbvia. Quem somos nós? Aqui no Rio de Janeiro, vai dizer: eu sou inspetor penitenciário. O doutor Arlindo já falou lá em São Paulo, vai dizer: eu sou agente de segurança penitenciária. Lá no Piauí nós vamos dizer: nós somos agente penitenciário, obviamente. O filme diz claramente: carcereiro. Vocês acham que se esse filme tivesse o título inspetor penitenciário, ele chamaria atenção? Se ele tivesse o título agente penitenciário, ele chamaria atenção? Claro que não. Então foi para provocar realmente o debate. Não pode passar. Então a ideia é tentar identificar quem somos, mas nós não somos, às vezes, aquilo que dissemos que somos. Para nós, para mim, eu posso dizer: eu sou agente penitenciário. Para o preso, não. Para o preso, eu sou um opressor, eu sou polícia. A sociedade também, muitas vezes, ela diz: aquilo é um agente de polícia, opressor, um opressor do Estado, que está em nome do Estado oprimindo o preso. Para alguns podem dizer: não, lá é o ressocializador, né, que faz a ressocialização nas unidades prisionais. Então pode passar. Então, eu queria começar dizendo, sem querer dar a resposta, que é difícil para essa pergunta, que pode parecer uma resposta óbvia, que nós somos, segundo a OIT, ONU, nós exercemos a segunda profissão mais estressante do mundo, mais perigosa do mundo. Por si só já diz tudo mais ou menos quem é que somos. Pode passar, por favor. E aí eu diria que nós pagamos uma dívida eterna com uma das profissões mais antigas do mundo, começando lá com o carcereiro mesmo. Hoje, se você chegar para um agente penitenciário, algum agente penitenciário no Piauí, um ou outro, e chamar de carcereiro, é capaz de ele se zangar. Inclusive já tem gerado debate, porque às vezes o juiz coloca lá quando ele concede honrado de soltura para qualquer carcereiro, que aí eu não sou carcereiro, eu sou agente penitenciário. Então, mas vem daqui. Então, quem é o carcereiro? Né? Alguém que mantém a custódia, mas aqui nós estamos trazendo lá de quando nós nascemos efetivamente lá, que passou ali pelas escrituras, e na essência da palavra tem um condão de violência sobre alguém. Aqui tem a questão de alguém que mantém sob sua custódia pessoas acusadas de terem violado a lei, um guarda carcerário. 2 palavras gregas são traduzidas nas escrituras como carcereiros. Basanites, que significa atormentador ou torturador, por aí você já traz um peso no nome da palavra.
e desmofilax, composto de desmos, banda, grilhão e filax, guarda. Ou seja, os carcereiros frequentemente infligiam torturas cruéis aos presos, daí serem chamados de balas anestésicas. Então, você já traz uma conotação de violência ao próprio nome da palavra, que nós acabamos herdando. Né? Pode passar. Então, aí nós podemos dizer que isso, vamos dizer assim, evoluiu com o tempo. Porque quando a gente passa ali pela questão da Idade Média, dos equipamentos que eram utilizados para a prática da tortura, e nós temos uma vinculação com isso, porque nós estamos nesta relação direta com as pessoas que eram ou deveriam ser punidas. Aí tem alguns equipamentos, a questão do equipamento de arranca-seio, da serra, pode passar, aqui é só algumas figuras ilustrativas. Alguns instrumentos que eram utilizados como tortura durante a Idade Média, e que quem está na relação de fazer isso, basicamente, é quem tem aquele contato direto com a pessoa que infringiu. Pode passar. O carrasco da Idade Média, que era aquela pessoa realmente que fazia a prática de matar mesmo, com a questão da pena de morte, por enforcamento. Então, aquele que praticava efetivamente a violência, ele que tem uma relação direta com o processo da pessoa que tem alguém sob sua custódia. Pode passar. E aí nós vamos, digamos assim, entre aspas, evoluindo até surgir, de fato, lá, o que muitos colocam como surgimento da prisão, lá no século XVIII ainda, e aí nasce com alguns modelos, e o modelo por si só já demonstra que nós estamos, de certa forma, enclausurados. Estamos em um ambiente extremamente fechado. O professor colocou já, o Foucault trata muito dessa questão dos ambientes fechados, e a prisão é um dos bem tratados. Aqui tem o Panóptico, a Casa de Correção do Rio de Janeiro, talvez o primeiro unidade prisional no Brasil. Pode passar. Lá no Pernambuco, Casa de Detenção, o famoso Carandiru, lá em São Paulo, pode passar. Algumas unidades, algumas digamos, instituições representativas do sistema prisional. Então, algumas nomenclaturas Brasil afora. Então é difícil você dizer já quem somos, porque tem nomenclaturas Brasil afora que são parecidas, mas não são igual. Agente penitenciário, agente de segurança penitenciária, agente de segurança prisional, inspetor de segurança penitenciária, agente de escola de vigilância penitenciária, agente de atividades penitenciárias, técnico penitenciário, segurança e disciplina, guarda de segurança do sistema prisional, agora mais recentemente os federais, agente de execução penal. Ou seja, resumindo tudo isso, seria um carcereiro, seria o agente penitenciário. Então, nós temos, de certa forma, uma dificuldade de ter uma unificação, porque nós temos um sistema que é muito mal gerido, eu diria, sem medo de errar, que o principal problema do nosso sistema prisional é de gestão, e é esse problema de gestão que nós não temos uma padronização nem nacional, e nem, muitas vezes, nem no Estado, e muitas vezes nem numa própria unidade prisional. E aí, como o nosso vice-presidente Adeilton falou aqui, o que vai unificar, e poderia ir, a perspectiva é essa, de unificar tudo isso, com a aprovação da PEC, lá da PEC 14, agora era para ter sido ontem, na segunda votação no Senado, mas ficou para a próxima semana, é você unificar tudo em uma nomenclatura só, agente de polícia penal, basicamente, que aí nós vamos ter uma unificação. Só poderia voltar só o slide anterior, por quê? Recentemente, até de WhatsApp, e também tem alguns dados que a gente já tinha, nós conseguimos constatar que nós somos Brasil afora, pouco mais de uns 80 mil em atividade, com essas diversas nomenclaturas. Mais ou menos 80 mil efetivos, fora aqueles que vão ter algumas situações esdrúxulas de alguns estados, contratados, que ainda vão ter talvez mais 100 mil. E tem os que estão ainda, que já se aposentaram. Na questão da expectativa de vida, eu até me aproprio aqui da pesquisa do Dr. Arlindo, que colocou, me parece, lá em São Paulo, na faixa dos 46 anos e meio, se não me falha mal, os dados que foram levantados. Lá no Piauí, nós fizemos um levantamento por agentes, pegando os atestados de óbito, a data de nascimento e a data de falecimento. Em 2014, nós fizemos um levantamento e nós chegamos a 48,6 anos de expectativa de vida daqueles que tinham falecido em atividade. Então, nós chegamos a essa média pegando o quantitativo com a idade de cada um e dividindo pela média. Chegamos exatamente a 46,8 anos. No Piauí, assim como deve ser em muitos estados, nós normalmente não conseguimos nos aposentar.
nós não temos lá nem 20 agentes aposentados no segmento de 770, 780 agentes, porque não conseguem muitas vezes se aposentar efetivamente, falecem antes da aposentadoria. Pode passar. E são esses agentes que trabalham nessa situação. E aqui são os dados que são realmente do DEPEN, Ministério da Justiça, de 2004 a 2014. Um crescimento assustador da população presa no país. Ela dobrou ali de 2000, de 90 a 2000, depois de 2000, de 94 a 2004, depois de 2004 a 2014, ela vem dobrando. Parece que até diminuiu um pouco no ritmo recentemente, mas ela vem nesse crescimento vertiginoso. Pode passar. E o ambiente é esse que nós vivenciamos. É um ambiente da superlotação insuportável que faz com que o nível de estresse na unidade prisional aumenta de forma extremamente significativa e muitas vezes nós não temos os equipamentos. Pode passar. Então nós somos lá o braço, a perna, o coração do Estado, muitas vezes sem ter o que fazer. Basicamente o que um filme, por isso que o filme O Carcereiros, porque ele vai retratar realmente a realidade. Então, aqui nós temos situações de que nós somos, no dia a dia que nós vivenciamos, e que muitas vezes nós somos o braço, o representante do Estado lá dentro e não temos as condições de dar a resposta que deveria ser dada, porque o próprio Estado abandonou de certa forma o sistema. O que nós temos de falência do sistema, eu não considero que o problema seja a pena privativa de liberdade em si. A questão é como ela vem sendo colocada, a forma como o Estado vem gerindo a segurança pública e o sistema prisional. Esse é que é o grande X da questão. Eu gostaria de discutir não apenas, por exemplo, se o problema é a pena privativa de liberdade. O que é que tem por trás desse problema de utilização da pena privativa de liberdade? Vou passar. Então, essa é a realidade. Eu peço desculpa pelas fotografias, mas ela também já foi passada aí na imprensa, acho que muitos tiveram até acesso, mas essa é uma realidade que nós enfrentamos no dia a dia, que pode acontecer e que pior acontece quando se terceiriza, como foi lá o caso, por exemplo, do Amazonas. Pode passar. Essa aqui. Então nós temos que, dioturnamente, não está apenas tentando fazer com que as pessoas que estão presas não empreendam fuga, está dando as condições para aqueles que efetivamente trabalham com a ressocialização possam trabalhar, mas também dentro das unidades prisionais, tendo que estar combatendo o crime. Porque o crime dominou fora e dominou dentro, e lá, a partir de dentro, ele pratica o crime dentro da unidade e pratica o crime fora a partir da unidade. Então esse é o grande desafio. Fazer com que não se... e tem os grupos especializados. Então nós temos muita disposição e boa vontade, mas falta que o Estado reconheça que nós somos um papel, temos que cumprir nosso papel fundamental. Aqui são algumas fotos das nossas lutas aí, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, que diziam que era reforma, está proibida da PEC, pode passar, por favor. A chamada PEC lá 287, que diziam que era reforma da Previdência, e que esses atos, aqui, que fique claro, estes atos, capitaneados pela FENASPEN e agentes penitenciários de todo o Brasil, fizeram com que, eu diria sem medo de errar, a PEC da Previdência, que significa acabar com a aposentadoria, não é reforma, isso é que contribuiu decisivamente para não ter sido aprovada, porque atrasou a discussão na comissão especial e certamente, não tendo sido aprovada, tendo atrasado na comissão especial, demorou um pouquinho mais para o plenário e depois surgiram escândalos que impediram que ela fosse votada lá no... Então, como encararmos a profissão? O agente ele tem normalmente uma linha que ele diz, uma linguagem, força e honra. Temos que encarar com força e com honra. E as dificuldades funcionais já foram colocadas aqui, inclusive questões que podem ser diversas profissões, mas elas se encaixam muito bem na nossa, que é os problemas relacionados a essa questão do esgotamento físico e mental, problemas psicológicos e muitas vezes, eu até ouvi aqui interessante, psicofobia, o agente penitenciário tem. Eu me lembro que eu estava no plantão na casa de custodia de Teresina e aí o gerente desceu, quem quiser falar com a psicóloga, pode estar lá em cima para atender. Aí os agentes começam a brincar. Está doido? Fala com o psicólogo, porque está doido. Então tem aquela questão de não entender que é necessário haver um acompanhamento. Existe isso dentro da nossa categoria. E aí se procura outros meios, é melhor um medicamento, automedicamento, alcoolismo, outras
até outras drogas ilícitas e por aí vai. E aí nós acabamos sendo acometidos por diversas doenças funcionais. Pressão alta principalmente, muitos têm. Doenças do coração, colesterol alto, então a alimentação não é uma alimentação adequada. Então começa por aí e segue. Pode seguir o próximo slide, por favor. Finalizando, e tem um outro painel que diz a que viemos. Eu queria deixar já isso aqui até para poder tentar fazer a ponte. Afinal, qual o nosso papel perante a sociedade? Eu costumo dizer que nós somos essenciais à efetivação da justiça, porque se nós não estivéssemos dentro das unidades prisionais, não poderia a lei, em termos de cumprimento de pena, se efetivar. Cumpre a pena e quem faz a pena cumprir somos nós, e indispensáveis à segurança da sociedade. Porque não é possível ter uma segurança da sociedade sem uma pena, sem uma justiça que seja efetiva. E o que nós estamos tendo no país, muitas vezes, é uma certeza da impunidade. E essa certeza da impunidade passa também pela possibilidade de eu estar preso e lá dentro preso cometendo crime. Então, nós temos que, de certa forma, tentar realmente entender quem somos. Para nós não é muito difícil, mas é muito difícil, às vezes, para o próprio Estado, que gera o sistema, muitas vezes, para o amadorismo e para a própria sociedade, tentar entender qual é efetivamente o nosso papel perante a sociedade. Eu não sei se acabou, parece que acabou. Então, obrigado a todos, basicamente é isso. Fica aqui para